Alô pessoal, boa tarde. Mais um programa na Mesa News ao vivo. Hoje com a convidada especial, nossa Carol Ontiveros. Esse nome é um pouquinho complicado, né? Mas esse nome é bastante conhecido. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Timotinho. E aí, como é que tá as coisas? Como é que estão as correrias? Me diz um pouco, Carol, antes da política. A Carol é professora, né, de formação. Eu sou concursada da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 2003, né? Sou formada em Educação Física. Então, atuei lá de 2003 até 2021, quando em 2021 eu assumi a Secretaria de Educação de Japeri, e onde eu atuei lá por quase 5 anos, né? E me afastei agora em abril. Mas é isso, a Carol é professora, mãe, esposa. Por que escolheu ser professora? Eu acho que muito por influência até da minha mãe, né? A minha mãe é professora também, é professora aposentada do Estado. E, enfim, eu sempre gostei muito também dessa área de esporte, né? Desde criança, praticava muito atividade física quando criança. E aí foi isso, me encantei pela educação física, né? Fiz educação física na Universidade Rural, sou ruralina com muito orgulho, né? Foi uns 4 anos da minha vida que eu adorei, né? Estudar lá na Universidade Rural, né? Amplia muito conhecimento em todas as áreas. Enfim, foi isso. E a partir desse momento eu fiz o concurso, passei e fiquei atuando realmente como professora. O que a sala de aula te ensinou que você não conseguiu passar para o gabinete? Ah, é bem diferente. Você na sala de aula e a gestão pública é bem diferente, né? Porque ali, você dando a sua aula, você faz o seu planejamento, né? Você planeja a sua aula, você conhece muito bem as suas turmas, né? E você chega ali, você vai dar os seus 50 minutos de aula, né? Então é dessa forma. Já a gestão pública é totalmente diferente, né? É outra coisa. Gestão pública você acha que é mais difícil? Você Muito lidar mais. com o sistema? Com certeza, muito mais difícil. Primeiro porque você encara muita burocracia, né? A burocracia ainda é muito grande, é um grande dificultador, né, no nosso país. Você tem muita vontade de fazer as coisas, mas nem sempre é só o seu desejo, né? Você esbarra em muitas questões, né, orçamentárias, financeiras. Então, que você realmente precisa trabalhar em cima daquilo ali para que as coisas possam chegar na ponta, que é onde eu atuei uma vida inteira, na ponta. Né? A ponta é uma coisa, mas a partir do momento... Porque é aquilo, você também tem que planejar com toda uma equipe, né? E aí não é só a sua secretaria, você interage com outras secretarias, né, para que as coisas realmente aconteçam, e muitas vezes o que você pensa hoje você vai conseguir executar 6 meses, um ano depois. Quando você foi secretária, né, a gente sabe que fez bastante coisa, secretária de saúde, Educação. de educação, fez bastante coisa por Japeri. Mas o que mais te marcou na secretaria de educação? O que mais me marcou lá foi justamente a questão da gente entregar as creches, né? Porque eu sou mãe, né? Sou mulher, né? Sou professora. Eu, nos meus 3 últimos anos atuando como professora, eu atuei nos EDs, né? No Rio de Janeiro. Então, eu vinha realmente da prática, e quando eu chego em Japeri, a gente vê uma deficiência muito grande, né, de matrículas de creche. Muitas crianças em idade de creche fora das creches. E lá a gente se deparou, por exemplo, com 2 creches que estavam abandonadas há mais de 10 anos, ainda do programa Pró-Infância da presidenta Dilma, ainda de 2015, né? E estavam completamente abandonadas. Uma obra com 70% concluída, a outra com 30% concluída. Então, esse, para mim, foi o maior desafio, né? Então, a gente chegou, a gente detectou esse problema. Eu fui a Brasília na época com a prefeita, né? A gente assumiu em janeiro, em outubro a gente estava em Brasília justamente para tratar sobre esse assunto. E aí a gente conseguiu conversar com a FNDE, com o MEC,
né, explicar a necessidade. O município já estava sendo condenado e perdendo aquelas 2 creches, sendo condenado a devolver recurso. Então, nós negociamos com o FNDE e conseguimos, devolvemos uma parte do recurso, porque o município já estava, tinha que devolver, mas nos comprometemos, né, a entregar essas creches, a licitar novamente, porque já tinha passado o tempo da licitação, então a licitar novamente e entregar essas creches dentro do primeiro mandato da prefeita. E conseguimos. Então, isso para mim foi uma conquista, assim, absurda. E, além disso, a gente também, de forma inédita lá na cidade, a gente conseguiu conveniar, né, 2 creches particulares e, assim, a gente ampliou mais 150 vagas de creche através desses convênios. Então, A senhora saindo da gestão agora, né? Que a senhora é pré-candidata a deputada estadual. Ficou alguma coisa para trás que a senhora acredita que o próximo secretário irá concluir? olha, na realidade lá a gente conseguiu avançar bastante na questão de construção de mais 3 escolas, né, num outro padrão totalmente diferente do que existia, né, e eu não consegui terminar de climatizar todas as salas de aula, que é extremamente importante, mas hoje a gente tem lá um processo que a gente conseguiu licitar, que foi justamente de fazer aumento de carga em todas as escolas, está sendo feito, né? Para que agora a próxima secretária possa terminar de climatizar. A gente climatizou parte, mas climatizar também todas as salas de aula, porque hoje é fundamental, Timotinho, não tem mais jeito, né? O calor é muito grande, é extremo, a gente vem de uma região muito quente, então realmente é algo que incomoda, que hoje em dia atrapalha no aprendizado e no desenvolvimento do trabalho dos profissionais também. Então, infelizmente, eu não tive tempo para terminar isso, mas eu acredito que até o final do ano a secretária que está lá vai conseguir fazer. A senhora se tornou secretária. E a gente, quando, né, alcança o nosso objetivo, a gente chega lá com vários pensamentos. Teve alguma coisa que frustrou a senhora que a senhora não conseguiu fazer? O que frustra a gente muito é a questão dos índices, né? Japeri, infelizmente, quando a gente assumiu lá, tinha o pior IDEB, né, de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a gente entrou com muita vontade de mudar essa realidade, até porque a prefeita, um ano antes dela ser eleita, ela visitou uma cidade que tem um dos melhores IDEBs do Brasil, que é Brejo Santo. Então, ela esteve lá, ela passou uma semana lá, ela conversou com a secretária de Educação da época, a professora Ana Jaqueline Braga, né? Ela visitou as escolas, visitou a escola que foi premiada no Brasil, né? Mas, assim, os desafios, quando a gente assumiu a Secretaria de Educação, a gente viu que os desafios eram muito maiores do que a gente pensava, né? Principalmente na questão, por exemplo, tinha mais de 13 anos que não havia concurso público, né? Então, a gente teve que fazer um planejamento, estudar e realizar um concurso público, porque a maioria das escolas lá, muitas vezes as crianças estudavam apenas 2 horas ao invés de 4 horas. Então, a gente teve que mudar isso. A gente teve que acabar com o desvio das funções, também, que era uma coisa que existia há mais de 20 anos no município, já era uma prática, né? E você fazer uma mudança dessa não agrada, é difícil, né? Enfim, então foi um trabalho que a gente teve que começar ali do zero, né? Você mudar uma cultura de mais de 20 anos na cidade para que as pessoas pudessem entender que se você não começar a mudar, não adianta, que o resultado você não vai alcançar. Então, isso ainda me frustra, né? Porque a gente ainda não conseguiu alcançar o desejado. Melhoramos bastante. Mas ainda não conseguimos justamente por isso, porque eu acredito que ali em Japeri vai ser uma política que vai precisar ser não apenas de 8 anos, mas de, no mínimo, 12 anos para mudar muita coisa nessa questão das estatísticas. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, a gente tem a prefeitura aqui, que eu acredito que foi agora em junho que eles começaram a entregar o uniforme para as crianças. Alguns salários dos professores estão atrasados. Isso também aconteceu na gestão da senhora em Japeri? Não. Desde que a gente assumiu, nunca houve atraso da folha. Inclusive, esse ano já foi pago a primeira parte
do 13º, então lá o salário é em dia, né? A gente paga o piso nacional, né? Então a gente não tem essa questão. A questão dos uniformes também a gente entrega uma vez por ano, né? Assim como os kits pedagógicos também. Então a senhora passou pela gestão de 0 a 10. O que a senhora diz hoje para as mães de Japeri sobre a educação de Japeri? Olha, a educação, eu costumo dizer que ela é uma construção diária, né? Ela é diária e assim, por exemplo, lá nós temos 38 escolas, né? É uma rede com 14 mil alunos. Mas Vocês lá têm escola integral? temos matrículas de tempo integral, né? Porque foi justamente uma Do governo do adesão que a estado ou gente fez, do não, município? uma adesão que a gente fez do governo federal no final de 2023. Então é algo que ainda está acontecendo nos municípios, né? Então a gente tem lá 300 matrículas de tempo integral, né? De acordo com essa adesão que o município fez e que pretende ir aumentando a cada ano, né? Até porque agora, com a nova lei também, todo prefeito ele tem que gastar 4% do orçamento da educação com as matrículas de tempo integral. Então, isso vai ser uma coisa que vai acontecer, né, ao longo dos anos. Não tem mais como, enfim, gestor não fazer isso, né? Então, voltando a falar sobre, você tinha me perguntado? De 0 a 10. De 0 a 10. Olha, As mães de Japeri. Olha, eu acredito muito que a gente está em 7%. Você falou de 0 a 10. De 0 a 10. 0 a 10, 7. 7% é uma gestão boa, eu né? acho, eu acredito sim, que sim. A gente acompanha também com pesquisas do governo, né? Porque a educação lá, ela sofreu realmente um choque de gestão, né? Ela vinha de uma gestão antiga de 12 anos, algo muito sucateado, as escolas muito precárias, né? A estrutura das escolas precárias, os profissionais muito sem esperança, né? Porque quando a gente assumiu lá também, a gente tinha funcionários que recebiam menos do que o salário mínimo, então a gente conseguiu, no segundo ano do mandato, a gente conseguiu conceder lá um reajuste, né, de 27% para todos os funcionários. A gente conseguiu implementar o auxílio alimentação, o auxílio transporte, né, para todos os funcionários. Então, são medidas que você vai valorizando o profissional. Hoje a gente também tem um convênio com a Universidade Rural, onde a gente concede lá 30 matrículas de mestrado em educação por ano. Então, é isso. A gente uma gestão que funcionou, né? Que vai avançando. Que vai avançando. Alguns municípios têm alguns problemas com o estudante, o passe estudante. Japeri tem esse problema ou vocês têm os controles nas secretarias para não acontecer esse problema? Não, Timóteo, lá a gente fez um trabalho muito intenso. Quando a gente assumiu lá, a prefeitura tinha, a Secretaria de Educação, na realidade, tinha apenas 8 ônibus, né, e que estavam completamente abandonados no pátio de uma escola, né? Eles não tinham condições nenhuma de uso, de utilização. Então, no primeiro momento, a gente fez o convênio, né, da Rio Card, mas é óbvio que isso é mais para os alunos maiores. Os menores, a gente tinha esse problema de não ter uma frota escolar. Você adquirir uma frota escolar também não é fácil. O governo federal mandou alguma coisa? Não, a gente não conseguiu no primeiro momento. Então, o que a gente fez? Hoje a gente tem lá um contrato de locação de 25 ônibus que atendem a toda a rede escolar, né? E atendem, assim, com a questão principalmente das monitoras, né? Então, cada ônibus desse tem as monitoras que elas pegam essas crianças, né, nas casas e levam até a porta da escola, né? Só saem de lá depois que as crianças são entregues. E na hora da saída também elas recolhem essas crianças, contam, né, e colocam no ônibus, e essas crianças são entregues em segurança para suas famílias. Então, assim, foi uma revolução realmente na cidade. A gente não tem nenhum tipo de reclamação do transporte escolar
nos últimos 4 anos. Foi muito bom, foi um avanço. Mas eu fiz uma pergunta para Sim. você, se o governo federal ajudou com transporte, alguma coisa. Foi na gestão do presidente Lula que não teve essa ajuda ou porque não teve o contato? Não, na realidade, o que acontece? A educação, ela tem a questão do PAR, né? Que é um programa do governo federal. E quando a gente assumiu, infelizmente, Japeri, ele estava com os índices todos vermelhos, porque ele não cumpria as prestações de contas, enfim. Então, o município estava no vermelho, né? Na questão da educação. Então, a gente precisou, durante 6 meses, colocar isso tudo verde, né? Para que a gente pudesse voltar a receber recursos do governo federal. Então, para você ter ideia, Japeri ainda estava no PAR 2, quando o Brasil inteiro já estava chegando no PAR 4. Então, Japeri não tinha preenchido o PAR 2. Então, a gente começou a fazer isso. A prefeita se articulou muito em Brasília, justamente no FNDE, para a gente poder voltar a ter crédito na praça, vamos dizer assim, né? Japeri voltar a ter esse crédito. E aí, sim, ano passado a gente recebeu um ônibus escolar, que hoje esse ônibus ele atua muito na questão dos passeios extracurriculares. Porque como a gente tem a frota, né, que atende os alunos de segunda a sexta-feira no horário escolar, esse ônibus ele fica justamente para atender os alunos no contraturno. A gente sabe que todo deputado federal tem aquela emenda que destina para alguns municípios. Vocês lá na gestão da senhora, teve algum deputado que destinou alguma coisa para a educação de Japeri? Não. Na área da educação, não. Só a prefeita mesmo com Geralmente eles destinam muito para saúde, né? Educação, não. saúde. Vamos falar agora de Carol, deputada estadual. Por quê? Sair da sala de aula e ir para um gabinete. Bom, primeiro eu saí da sala de aula, né, e assumi a Secretaria de Educação. Então, esse foi o meu maior desafio profissional, que eu digo até hoje, né? Porque realmente aí eu assumo, né, a secretaria da cidade onde eu nasci e fui criada, mas que vindo de uma outra rede, né? Então, a partir desse momento, eu passo a atuar como gestora principal da pasta de educação. Né? Então, a gente forma equipe, né? E a gente passa a atuar diretamente nessa educação que vinha, infelizmente, de um sucateamento nos últimos 12 anos. Então, esse foi o meu maior desafio profissional. Né? E após esse momento, né, após realmente ter ficado 5 anos à frente lá da Secretaria de Educação, o meu nome foi proposto, né, lá para o grupo político da doutora Fernanda e foi aceito, né? Porque você sabe, né, Timóteo, tudo é uma questão de grupo, de como as pessoas pensam, né, de como a cidade veio sendo trabalhada, né, nesses últimos 5 anos, né? Então, não é uma candidatura que ela nasce de uma vaidade, que ela nasce justamente de um projeto pessoal. Não, ela nasce da ideia de um grupo político, né, que foi eleito em 2020, foi reeleito em 2024, e justamente adotando políticas públicas que nunca existiram na cidade, né, através de uma grande articulação política com o governo do Estado, com o governo federal. Né? A cidade ela realmente criou caminhos, criou pontes que antes não existiam. A cidade era muito isolada politicamente. Né? Então, é o que a gente fala lá hoje. Não é só porque Japeri nunca teve um deputado ou uma deputada estadual, mas o que nós deixamos de conquistar por não ter um representante verdadeiramente no Estado. E a gente sabe que acho que tem mais ou menos uns 36 anos que a Baixada Fluminense, inclusive Japeri, eu acho que nunca elegeu uma mulher. A senhora sendo eleita, será a primeira mulher a representar a Baixada Fluminense. Quando a senhora chegar na Alerj, qual a sua primeira proposta lá? Então, a nossa cidade mesmo, Japeri, acabou de completar 35 anos, né, de emancipação. E na Baixada, realmente, a gente sabe que também na questão do Partido dos Trabalhadores, a última deputada foi eleita há 36 anos, né? Até foi o nosso presidente aqui de Nova Iguaçu que me passou essa informação. Eu também não sabia. Mas de Japeri, na realidade,
é a única cidade da Baixada Fluminense que nunca teve um representante na Assembleia Legislativa, né? E é isso que a gente fala. Então, a gente deixou de conquistar muitas coisas por isso, por essa falta, né, de um representante efetivamente. Bom, a primeira proposta da Carol chegando lá na Alerj é justamente isso. A gente vai reunir todo esse grupo que hoje tem trabalhado o meu nome, não somente em Japeri, mas em mais de 36 municípios. A gente vai reunir esse grupo e a gente vai justamente ver quais são as principais necessidades, porque a gente tem muita necessidade. Hoje todo mundo vê quais são as necessidades da Baixada e que muitas vezes, é o que eu falo, Japeri não é muito diferente de Queimados, que não é muito diferente de Mesquita, que não é muito diferente da própria Nova Iguaçu, né, que é a nossa cidade mãe, né? E também o próprio interior, o sul fluminense, a gente tem praticamente as mesmas mazelas. A gente sabe que o Rio de Janeiro, infelizmente, ele é muito dividido. É a capital e o restante do estado, né? E a gente realmente precisa levar as nossas demandas, que aí são muitas. São muitas. A Alerj, esses dias, né? Esses meses para cá, aparece em todas as páginas de notícia, com vários deputados envolvidos, né? Eu não estou falando, são as manchetes que estão aí. O que a senhora acha sobre isso, do poder estar envolvido com Comando Vermelho, com tráfico de drogas, com Banco Master, com tudo isso? Eu, como toda cidadã, no caso fluminense, né? Eu posso dizer que isso é vergonhoso pra gente, é vergonhoso, é desastroso, né? O Rio de Janeiro quando a gente fala do Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, todo mundo fala, poxa, mas isso aconteceu mesmo? Isso é assim mesmo? Isso é verdade? Essas notícias que saem, né? A gente que mora no Rio, infelizmente, nos últimos 12, 16 anos, infelizmente, a gente vem ouvindo essas notícias, né? Então, a gente meio que, né? Algumas pessoas já até normalizam isso. Algumas pessoas acham que isso é normal, né? Iguala todo mundo, porque todo político é igual, vai entrar lá, vai acontecer a mesma coisa, vai seguir a mesma cartilha, né? Mas não é isso, né? Eu acho que agora o Rio de Janeiro está tendo uma oportunidade única, né? Porque realmente, apesar de nos últimos anos a gente já vem vendo esses casos, né? De ex-governadores, com exceção da Benedita, todos, né, tiveram um momento lá de prisão, né, enfim, até agora, né, com a questão do atual governador, né, e de alguns deputados envolvidos também nessas questões. Não, o atual não, o ex. Não, o atual que eu digo foi o que saiu, Isso, que saiu agora há 4 meses, né, o Cláudio. Então, o que acontece é o seguinte, com essa questão, justamente, desse mandato interino, eu acho que o Rio de Janeiro ele vai ter uma oportunidade única, porque está sendo feito realmente uma limpeza, né? Uma asepsia, né? No governo do Estado, né? E é o que você falou, não é a gente que está falando, isso sai todo dia nas notícias, as exonerações, né? Então, ou seja, aqueles cargos que não precisavam existir ali, que estavam só enchendo folha, né? E sempre a mesma desculpa, o Rio está quebrado, o Rio não tem dinheiro, e agora está se comprovando que não é isso, né? E realmente eu tenho certeza que todo político, toda pessoa que pensa numa política boa e numa política pública realmente voltada para o povo, não tem como se aliar ao poder paralelo. Não tem como, né? Servir para isso. É isso que eu ia falar. A senhora chegando lá, tem esses grupos lá que a gente sabe que tem. A senhora vai tentar conversar com eles ou a senhora vai ficar do outro lado para poder formar o grupo de vocês? Não, eu pretendo seguir o grupo do bem sempre, da boa política, que é o que a gente fez lá em Japeri, né? Porque isso não é uma exclusividade de um local, né? De uma cidade, de um estado. Então, você tem que escolher o seu lado, né? Se você quer o lado do bem ou você quer o lado do mal. E eu sempre escolhi o caminho do bem. Eu acho que, sabe, não tem por que você sair da sua casa, você gastar a sua energia, você gastar o seu tempo para estar fazendo negociatas, para estar conversando com pessoas que não têm o mesmo propósito, que é o realmente de fazer pela população, fazer pelo coletivo. Eu não tenho como estar privilegiando um determinado grupo, alguma coisa, só
para simplesmente ter aquele voto. Não, você tem que fazer sempre pelo coletivo. E muitas vezes você tem que conscientizar o próprio povo sobre isso, né? Porque muitas vezes você asfalta lá, por exemplo, 10 ruas, né? Um prefeito asfalta 10 ruas ou 10 bairros. Você não vai chegar em todos os bairros. Aí aquela pessoa daquele bairro, né? Ela fica chateada, ela fala, mas a gente tem que estar sempre explicando, gente, a gente faz pelo coletivo. Não dá para fazer para todo mundo ou não dá para simplesmente privilegiar um determinado grupo, mas você tem que ir fazendo de acordo com o que você pode fazer. Eu acho que é isso. A senhora chegando lá, a senhora é da área da educação. Vai procurar ficar ao lado da pasta da educação ou vai andar em vários projetos que são bons para a população? Olha, é claro que a educação é a principal bandeira, né? Porque é a minha área de formação e, na realidade, a educação também é ela que transforma, né? A maioria das outras áreas, né? Mas eu entendo que o povo do Rio de Janeiro tem sofrido muito com a questão da saúde também, né? Onde a gente vai, em todos os municípios que a gente tem ido, a gente ouve muita reclamação na área da saúde, né? E infraestrutura também, né? Infraestrutura. Principalmente nós que somos da Baixada, a gente ainda vê muito essa necessidade da infraestrutura, né? Por exemplo, atualmente, é o que a gente fala lá, a gente não consegue nenhum recapeamento, né? Parece que o órgão que é responsável pelo recapeamento, que é o DR, sumiu, você não vê mais, né? As nossas estradas estão péssimas, né? Isso não é só aqui na Baixada, é no Sul Fluminense, é no Norte, no Noroeste, né? A gente vê muito essa deficiência. Então, a gente tem que ouvir as demandas da população e eu não posso atuar somente na área da educação. Na área da educação tem muitos problemas, muitas mazelas tem, mas na saúde também tem, mobilidade urbana, que também é algo, né, que a gente sofre muito, o pessoal da região metropolitana ainda sofre muito com a questão do transporte público, né? E justamente a infraestrutura. A gente ainda tem muitas ruas, a gente tem isso em Japeri, a gente tem em Queimados, Nova Iguaçu, como a gente vê também na zona norte do Rio de Janeiro, a gente ainda tem lugares, né, sem saneamento básico, né? E não dá mais para a gente, um estado como o Rio de Janeiro, né, continuar vivendo dessa forma. A gente precisa lutar contra isso. A senhora acha necessário a pré-candidatura do Eduardo Paes a governador do estado do Rio de Janeiro? Eu acho essencial, eu acho fundamental. Para a Baixada Fluminense, por exemplo, vai ajudar bastante? Eu acho que para todo o estado, né? O Eduardo, ele foi 4 vezes prefeito da capital. Ele tem uma experiência muito grande, né? Ele é um gestor realmente muito comprometido, né? Aquele cara que chega às 6 horas da manhã e só sai quando acaba mesmo, quando ele acha que não tem mais mais nada para resolver naquele dia. E assim, um cara novo, experiente, comprometido, né? Sabe o que quer, né? Ele sabe o que quer, ele conhece o estado do Rio de Janeiro, embora muita gente ache que não, né? Porque muita gente acha, tá só na capital, conhece só a capital. Mas não é assim. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se propõe a ser governador do estado, né? Ele vai agir ele tem que agir para todo o estado do Rio de Janeiro, né? E hoje em dia é tudo muito mais fácil do que antigamente, né? Hoje em dia você tem muito mais acesso às instituições, tudo é mais rápido para você poder resolver. Então, para mim, hoje é fundamental essa pré-candidatura do Eduardo. Carol sendo eleita, Eduardo Paes sendo eleito, o povo de Japeri e região pode contar com a Carol para ficar pegando pesado ali para brigar sobre o metrô na Baixada Fluminense? Com certeza. Com certeza. Sou totalmente a favor do transporte público. Eu mesma, quando eu vou à capital, eu vou de trem e metrô. Porque de carro é muito ruim, né? Você enfrenta uma Dutra totalmente congestionada, né? Pelo menos das 4 da manhã às 10 é aquele trânsito caótico. Né? Estacionamento. Embora o presidente Lula está ajeitando. Não, claro, isso vai melhorar, né? Isso vai melhorar. Mas estacionamento na capital é caríssimo, né? Então, eu mesma, eu prefiro 1000 vezes usar. Agora, se a gente tiver um metrô
aqui na Baixada Fluminense, poxa, é uma maravilha. Metrô é tudo, né? Metrô resolve muito a vida das pessoas. Você vê quando o metrô também chegou na Barra da Tijuca, como melhorou, na Pavuna, melhora absurdamente o deslocamento. Você acha que então esse povo que acorda às 6 horas da manhã, pega o trem lotado, vindo de lá de cima, Japeri, aquela região todinha lá, então um dia eles podem sonhar com o metrô realmente realidade na Baixada Fluminense? Sonhar a gente já sonha há alguns anos, né? A gente já sonha há alguns anos. Precisa planejar e concretizar. Na verdade, já passaram vários políticos, né? Vários políticos, não, vários governadores. Sim. E não fizeram. Sim. Esperamos que, né, um gestor como o Eduardo Paes consiga fazer. Sim, o Eduardo é visionário, né? Como ele mesmo fala, ele gosta de derrubar perimetral, né? Ele não tem medo, igual, por exemplo, a revitalização mesmo ali da zona portuária, né? O próprio centro está sofrendo uma revitalização que vai ser muito importante daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. As pessoas estão voltando a morar no centro do Rio de Janeiro, né? Que era um lugar que estava muito feio, muito sujo, muito marginalizado, né? E hoje você já vê realmente uma mudança muito grande, né? E eu acho que é isso. São pessoas que têm realmente essa visão. E eu acho que o Eduardo, ele tem essa visão, isso é o principal, e ele vai estar cercado, com certeza, de uma equipe muito qualificada para isso, né? Porque ele fez isso na capital e ele vai fazer no estado. Ele tem alguns projetos bons, né? Que a gente vê aí, que é o BRT, por exemplo. O que a senhora acha do BRT? Por exemplo, se não conseguisse colocar o metrô, mas chegando o BRT na Baixada, isso também ajudaria? Ajuda muito. Eu trabalhei por mais de 20 anos em Santa Cruz, né? E foi justamente na gestão do Eduardo, né, que ele criou essas vias, que foi a Transoeste, a Transbrasil, a própria, aquela que liga também a Avenida Brasil, a Barra da Tijuca, esqueci, Transolímpica, né? Então, através dessas estradas e corredores, mudou totalmente a realidade de quem vive nessas regiões, né? Porque imagina se a gente continuasse ainda com a antiga Grota Funda, né? Só com a Avenida Brasil, né? Então, assim, mudou radicalmente e os BRTs realmente mudaram a vida de quem mora na Zona Oeste, agora na Zona Sudoeste, e agora está mudando a realidade do morador da Baixada, porque já está tendo essa integração também com alguns municípios, como é Mesquita, Queimados, né? Próprio Nova Iguaçu. Então, com certeza vai melhorar muito. E foi como você falou, essa própria obra, né, na Dutra, que o presidente Lula está fazendo, né, que é justamente a duplicação, e também na Serra das Araras, isso vai melhorar absurdamente. E era algo que há muito tempo estava parado e que ninguém nunca queria se meter nisso, fazer, né? E eles estão tendo realmente essa coragem de fazer, que vai mudar a vida da gente daqui a 2 anos. O pessoal da extrema-direita está postando o tempo todo, falando que aquilo ali não é obra do governo federal e é obra da Nova Dutra. A Nova Dutra teria possibilidade de fazer uma obra daquela ali sem a ajuda do governo federal? Com certeza não, até porque é uma concessão, né? É uma concessão, e toda vez que você tem uma concessão, são feitas exigências dentro do contrato, e com certeza foi feita essa exigência, né, para que houvesse melhoria e duplicação, né? Senão você não renova, você só renova uma concessão se for para melhorar. Se for para continuar a mesma coisa, você não vai renovar, né? Então é justamente isso. A concessão que agora não é mais Nova Dutra, é Correio Minas. É a Correio Minas, né? Então, é justamente, eu não conheço o contrato, não posso falar, mas eu acredito que isso esteja dentro do contrato, né? Que seja realmente essa melhoria, porque as pessoas, a população aumentou, as pessoas compraram mais carro, então precisava ter isso, senão daqui a pouco realmente a gente já estava intransitável, né, Timóteo? O Japeri, por exemplo, ele tem alguns acessos, né? Uhum. Dutra, Arco Metropolitana, e assim, as pessoas reclamam muito da falta de segurança, né, nesses lugares. Japeri pretende colocar algum sistema para poder ajudar bastante nessa região, que são as mais perigosas? Olha, na realidade, lá a gente já tem o posto, né, da Polícia Rodoviária Federal, que fica localizado no município de Japeri, né, no Arco.
Então, isso melhorou muito. Antigamente, realmente, você andava pelo Arco, antes, inclusive, da privatização, né, do Arco, você tinha uma onda de violência muito grande. A partir do momento que essa nova empresa, né, não sei se a gente pode estar falando nome, enfim, essa nova empresa, ela assumiu, melhorou absurdamente. Você não ouve mais aquela coisa, o Arco, foi assaltado no Arco, jogaram pedra. Você não ouve mais. Então, realmente, os nossos acessos, tanto a Dutra quanto ao Arco Metropolitano, melhorou muito. Mas eu acredito que sim, né? Assim como outras cidades, eu acho que Japeri precisa também avançar muito nessa questão do monitoramento, né? A gente ainda não tem lá, né? É necessário fazer como já existe em Caxias, no Rio de Janeiro. É preciso, sim, avançar, mas é o que a gente fala. Lá, muitas vezes, a gente tem que fazer algumas escolhas pelo próprio orçamento, né, do município. Então, você não consegue alcançar tudo. E é por isso que a gente fala que é muito importante que a gente tenha esse acesso ao governo do Estado para que a gente possa lutar por mais recursos para a nossa cidade também. É isso que eu ia falar também. Vocês tiveram algum recurso, alguma ajuda? Não sei se chegou lá o Barricada Zero. E se chegou, ajudou alguma coisa para o município? Chegou o Barricada Zero lá, né, em 2 bairros específicos que a gente tem uma questão mais delicada lá. Ajudou num determinado momento, ajudou sim, mas também está parado. Hoje a gente não vê mais, não está funcionando. Ele chegou num determinado momento, foi feita muita propaganda, enfim, mas hoje você não vê mais. A segurança de Japeri, né? A gente sempre via, né, nas páginas e tudo, que era um dos municípios mais violentos do estado, enfim. Hoje a gente já não vê mais isso. Mudou bastante? As pessoas podem sentir aquilo ali como realmente uma segurança de verdade? Mudou, sim. Eu posso dizer porque eu moro lá. Então, a gente teve um período lá muito difícil, que foi 2016 e 2017. A cidade viveu um momento muito difícil, que não foi só Japeri, assim como foi a Baixada toda, né? Que foi aquela questão muito das UPPs, né? Então, acabaram migrando, né, para as cidades da Baixada, e eram cidades que não estavam preparadas, né, para isso, porque eram cidades igual a maioria dos bairros eram muito tranquilos, bairros residenciais, né? Então acabaram migrando, né? Hoje a gente tem pontualmente lá realmente 2 bairros, né, que você tem essa questão da criminalidade, né? Mas nada que não seja, enfim, controlado, não é algo que ninguém quer, mas que, enfim, né, existe, a gente não pode negar. Mas, assim, você não tem questão de furtos na cidade, de roubo à residência, né? Assalto à mão armada. Isso a gente não ouve na cidade. Uma vez ou outra acontece? Acontece. Mas, assim, você não vê no dia a dia, isso não existe na nossa cidade. A gente ainda pode ficar na calçada. Em Japeri você vê muito sábado e domingo o pessoal na calçada, conversando, fazendo churrasco. Você não vê esse tipo de violência como você vê em outras cidades ou na capital. Isso a gente não vê. A gente vê, eu tô falando de Japeri, a gente precisa falar um conjunto, né? A gente vê que muitas cidades sofrem muito com enchente, alagamento, as pessoas perdem tudo. Japeri também passa por esse sufoco? E o que precisa ser feito para poder mudar isso o mais rápido possível? Porque a gente vê aqui que é muita gente reclamando. Passa sim. Japeri, assim como toda a Baixada, ela é muito cortada, né, por rios e afluentes, enfim. Então, é claro que primeiro aquela questão muito da conscientização da própria população, né, que infelizmente ainda joga entulho, resto de móveis, enfim, na beira, né? Então, esse é um trabalho que a gente faz constante lá na cidade, né? As máquinas e caminhões retiram diariamente toneladas desse tipo de entulho e lixo, né? Para evitar esse tipo de questão. Lá a gente recebe apenas o Limpa Rio, né, do governo do estado, mas que também ajuda muito, a gente não pode negar, ajuda bastante, né? Quando eles enviam, né, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, ela envia o Limpa Rio, então ajuda bastante nessa prevenção, mas não resolve tudo, né? Quando chega uma chuva, né, que passa aí dos seus 50, 60 milímetros, aí a gente tem problemas em alguns bairros de inundação, né?
E realmente aquelas pessoas perdem tudo, enfim. Então, é bem problemático. E isso a gente vê na Baixada inteira, né? Você vê Nilópolis, Belfor Roxo, Comendador Soares. Todo mundo sofre muito e que precisa realmente, né, haver um planejamento de toda a região da Baixada Fluminense. Eu acredito muito que todos os deputados que sejam eleitos da Baixada, a gente precisa, né, atuar junto ao governo do estado para realmente se pensar em algo grande, né, em algo realmente de macro drenagem, de que forma realmente a gente possa solucionar e não só fazer a prevenção, que é importante, mas não é só a prevenção e o paliativo. A gente precisa de algo que realmente resolva, até porque a gente já sabe que os efeitos climáticos não vão diminuir, não é algo que vai passar, né? Infelizmente, os seres humanos vieram maltratando, né, o meio ambiente ao longo de séculos. Então, o que a gente tem sofrido hoje, que não é só o Brasil, como a gente vê as queimadas na Europa hoje, a gente vê as nevascas nos países mais frios, né? E as próprias enchentes nos países mais tropicais. Então, não adianta. Ou a gente senta, planeja e realmente coloca a mão na massa para resolver, ou muita gente vai continuar sofrendo a cada verão. Mas Japeri vem fazendo o seu dever de casa, que é o saneamento básico, né, a limpeza dos rios, tudo isso, porque a gente sabe, né? Falar do outro lado, mas não fazer o lado de cá, eu acredito que a prefeita Fernanda não faria um negócio desse. Está trabalhando de verdade. Sim, lá ela conseguiu, nesses 5 anos e meio, ela conseguiu ampliar lá, né, a questão do saneamento básico de 30% para 70%, né? Então, ela drenou e pavimentou 200 ruas. E agora, inclusive, ela está fazendo 2 bairros lá que são extremamente emblemáticos para a cidade, que é o bairro da Aldeia e a Lagoa do Sapo, né? Então, ela está fazendo mais esses 2 bairros. Então, ela atuou muito na área mais periférica, nas áreas mais periféricas da cidade, né? Bairros que muita gente até que mora em Japeri não conhecia, né? Que é a questão do Algesu, São Sebastião, Laranjal, né? Eram bairros esquecidos. Bairros totalmente esquecidos, Belo Horizonte, né? Então, ela conseguiu fazer 200 ruas, mas a gente ainda precisa fazer mais 200. Então, o desafio continua sendo constante. Mas essas ruas foram feitas com a obra do PAC ou com o recurso da Prefeitura de Japeri? Não. Na realidade, foi com o recurso que a Prefeitura recebeu através da venda da SEDAI. Então, a prefeita, o que ela recebeu lá, ela resolveu investir em drenagem e pavimentação. Essa venda da SEDAI, por exemplo, eu ia perguntar, já que a senhora entrou no assunto, essa venda da SEDAI ajudou Japeri? A água chega lá de verdade com a água do rio ou tem problema lá dentro? Não, ajudou. Primeiro ajudou com esse recurso que veio, que a prefeita resolveu investir, né, que cada prefeito escolhia de que forma investir. Lá, ela escolheu investir em drenagem e pavimentação. Eu, por exemplo, eu moro no centro de Japeri. O centro de Japeri não tinha água, né? As pessoas tinham que ter seu poço, enfim, ou depender do caminhão-pipa, né? Na época ainda da SEDAI. Com a chegada da Águas do Rio, a gente passou a ter água. Então, Japeri especificamente, não tem mais problema de falta d'água. Em Engenheiro Pedreira, que é o nosso primeiro distrito, eles agora estão chegando nos bairros também, inclusive até a população muitas vezes fica chateada porque está quebrando a rua, né? Fica aquela quebradeira na rua esburacada, enfim. Mas é necessário para que chegue a água, né? Então, Engenheiro Pedreira ainda está passando por esse momento. Japeri já sanou, Engenheiro Pedreira está passando por esse momento agora, então acredito que vai resolver em breve aí a situação da cidade como um todo. As crianças de Japeri têm aquelas pracinhas organizadas, pintadinhas, as escolas estão bem pintadas, porque a gente sabe, né? A gente anda em outros municípios, Nova Iguaçu a gente sabe que é maior do que Japeri, mas passa muita dificuldade aqui com isso, porque as escolas abandonadas, as praças, né, que eram para ser das crianças, não são das pessoas em situação de rua. Lá em Japeri também tem esse problema? Olha, eu vou te dizer o seguinte, as nossas escolas são 39 escolas. Lá a gente tem contrato de manutenção predial das escolas, então a gente reformou todas as escolas
no primeiro mandato, né? E agora a gente já está partindo para aquela questão mais da manutenção, porque escola é aquilo. Todo dia você vai ter um problema numa lâmpada, numa porta, um portão, enfim. Mas a gente tem esse contrato vigente, então aconteceu o problema, o gestor informa a Secretaria de Educação e vai acontecendo as obras. E todo momento de férias, que é janeiro e julho, a gente também vê as escolas que possam estar numa condição pior, e aí a gente atua, geralmente reforma 3 ou 4 escolas no período de férias escolar. Então, assim, as nossas escolas, graças a Deus, têm uma manutenção preservada, né? A questão das praças também, a prefeita investiu muito na questão de manutenção das praças, inclusive a gente agora tem praças também que nem existiam em bairros como Beira-Rio, lá em Japeri, né? O próprio Laranjal, Engenheiro Pedreira. Então, a gente tem praças onde as crianças, né, brincam, os idosos frequentam, né? Inclusive, a prefeita fez aniversário agora, na última segunda-feira, e ela resolveu comemorar o aniversário dela na praça. Na praça, eu vi. Né? Foi lindo. Na praça, que foi a praça que ela reformou depois de mais de 30 anos. Ela reformou a praça lá de Engenheiro Pedreira, né? Que é o nosso primeiro distrito. E ela passou na praça com a população, né? Com funcionalismo, enfim, com as pessoas que quiseram participar, quiseram cumprimentar a prefeita. Então, assim, foi um momento muito, sabe, familiar. Você tinha criança, você tinha jovens, você tinha idosos, né? Então, assim, graças a Deus, a gente ainda é uma cidade que a gente consegue ter essa convivência bem harmônica. Ser irmã da prefeita, ajuda ou atrapalha na área da política? Olha, Timóteo, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho um orgulho enorme, né, de ser irmã da Fernanda, como sou irmã da Carla também, né, eu tenho 2 irmãs. Né, a outra também é da área da política? Não, a outra ela é médica e atua na ponta mesmo. A Fernanda também é médica. Também é médica. E, assim, a gente sempre foi uma família muito unida, né? Meu pai sempre fez questão dessa união da gente em todos os sentidos, né? A gente trabalhou junto na época que meu pai tinha uma maternidade na cidade, então a família era uma empresa familiar, a gente trabalhava lá, né? Todo mundo. E então a gente sempre foi muito unida, né? A gente tem essa questão mesmo que a gente segura na mão e não solta, né? E na política não é diferente, né? A gente foi criada dentro da política, porque o meu pai, ele foi o primeiro médico lá da nossa cidade, né? Quando Japeri nem sonhava em emancipar. E ele atuou como médico em toda a Baixada Fluminense, né? Ele chegou a ser político ou não, né? Então, ele foi vereador e foi vice-prefeito lá na cidade, né? E veio algumas vezes candidato a deputado federal, né? Não se elegeu, mas sempre era muito bem votado na cidade. Então, esse lado da política veio muito dele, né? Porque a gente em casa, a gente sempre conversou muito sobre política, né? Meu pai era um brisolista roxo, né? Então, ele sempre passou muito para a gente aquelas questões, né? Das lutas de classe, né? Muito do Brizola, do próprio Darcy Ribeiro, né? Minha mãe da educação, muito também nessa linha de Paulo Freire. Então, a gente foi criado na política. Então, assim, em momento algum, eu vou dizer para você que me atrapalha ser irmã da Fernanda, né? Que atualmente é uma prefeita, ou ser irmã da Carla, que é médica. Em momento algum, eu nunca vou ter vergonha de dizer que sou irmã delas, né? E porque a gente tem uma formação, a gente sempre prioriza trabalhar realmente pelo bem, pelo lado do bem. A gente tem que ter lado na política, o nosso lado é o lado do bem. E é isso, então jamais vai me atrapalhar. Te deixa um pouco frustrada o que a Câmara está fazendo com a Fernanda? Momento agora de cassação, o que está acontecendo lá? Na realidade, não me deixa frustrada, não. Me deixa revoltada. Deixa revoltada. Sabe? Porque eu acho que quando a gente mora na cidade, ou você trabalha naquela cidade, quando você gosta daquela cidade, você quer vê-la desenvolver. Eu acho que é isso. Independentemente de ideologia política, de lado, de bandeira, eu acho que você quer ver o seu lugar desenvolver, né? E a gente luta muito pelo desenvolvimento de Japeri, muito antes até da Fernanda ser prefeita, né? Então, houve momentos que meu pai veio candidato e perdeu a eleição, e a gente nunca foi
nunca quis ser oposição a quem ganhou, né? Até porque isso é a democracia, né? A gente lutou tanto, né? No caso, os meus pais lutaram tanto pelo retorno da democracia que a gente tem que respeitar a democracia, né? Então, mesmo que você perca uma eleição, você não pode torcer contra, você não pode ser contra, porque quem vai sofrer é a população, né? E a gente mora na cidade. Então, jamais eu vou querer ver Japeri passar por momentos ruins. Eu vou sempre querer que Japeri cresça, desenvolva, prospere, independentemente de quem esteja, né, à frente da cidade. A gente tem que torcer pelo bem. Então, eu acho assim, eu acho extremamente revoltante uma Câmara de Vereadores que vê que a cidade está um verdadeiro canteiro de obras, que vê que a cidade ela foi aberta politicamente, né, para toda a região, né, que a gente está recebendo lá um investimento de 300 milhões de reais que já estão em execução, né? Sobre o hospital? De recursos do governo federal. São 7 obras do PAC que a nossa cidade foi contemplada, né? Dentre eles, a maternidade, né, que é um anseio da população há mais de 15 anos, uma escola de tempo integral, uma creche de tempo integral, o Céu da Cultura, 3 UBSs. Então, a cidade está um canteiro de obras, né? Então, eu não consigo entender como que alguns vereadores da cidade são contra isso. São contra, por exemplo, um tarifa zero. O problema é esse. O problema é que a gente olha para o outro lado, a gente vê, por exemplo, vereador do PT, que a prefeita é do PT. A prefeita faz parte do núcleo do PT. E lá dentro do processo de cassação, existe um vereador do PT. Como explicar isso? É o que eu falo também. Eu para mim, eu não vejo explicação. Porque, sinceramente, foi eleito na legenda do partido, né? Foi eleito se dizendo ser um vereador representando a periferia, os pretos, né? Enfim, a juventude, né? E ser contra tudo isso. Porque eu acho que ali o movimento não é contra a prefeita Fernanda. Ali o movimento é contra o desenvolvimento real da cidade. As pessoas não querem entender que para a gente crescer, para a gente desenvolver, a gente precisa lutar contra a velha política. A velha política não cabe mais em lugar nenhum. Entendeu? Mas algumas pessoas acham que Japeri tem que continuar vivendo a velha política. Isso não tem como mais, né? É igual a questão, por exemplo, do tarifa zero. Como é que você vê um programa como tarifa zero, né, numa cidade como Japeri, que tem um orçamento modesto e que hoje atende 6 mil pessoas por dia, né? É um programa fantástico e que simplesmente vereadores votam contra a criação do Fundo de Mobilidade Urbana. Tem explicação? Para mim, não tem explicação. Eu acho que é o seguinte, não quer mais fazer política. É porque entendeu? Eles dizem que é um projeto populista, né? Eu acho que quem fala isso, você me desculpa, Timóteo, é uma idiotice. Sabe por quê? É muito fácil falar isso quando você anda num carrão com ar-condicionado. Aí é fácil falar. Agora, para quem precisa, né, para quem vivia isolado, né, como a maior parte da população vivia isolado, precisava, às vezes, andar 2, 3 quilômetros a pé, 4, 5 quilômetros de bicicleta, né? E muitas vezes, igual idosos que já nem saíam de casa, né? Porque como é que você vai andar 3, 4 quilômetros, um idoso, por exemplo? Né? Então, você deixa de fazer um exame médico, você deixa de frequentar uma igreja, você deixa de visitar um amigo, de visitar um familiar. Então, para quem não precisa usar o transporte público, realmente ele pode falar isso. Agora, quem usa, quem precisa, que é a maioria da população, porque não é todo mundo que pode ter um carro, né? É claro que já melhorou muito no nosso país, a gente tem muita gente, graças a Deus, que hoje tem acesso a um carro, a uma moto, mas não é todo mundo que pode ter isso. E é o que a gente fala, você precisa pensar no coletivo. Principalmente quando você é um gestor, quando você ocupa um cargo público, você tem que pensar na maioria. Você não pode pensar numa minoria, né? Então, volto a falar para você. Para mim, não tem explicação um vereador do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras,
e que vê que é uma prefeitura. Nós temos 3 prefeituras apenas do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio de Janeiro e a única mulher, né? Então, eu não consigo ver um vereador do Partido dos Trabalhadores, né, participar de um golpe, porque o que está acontecendo lá em Japeri é uma tentativa de golpe, como fizeram com a presidenta Dilma, né, por simplesmente não aceitar uma política de real desenvolvimento para uma cidade, né? Então, votar a favor de um golpe. Você acha que o Partido dos Trabalhadores deveria entrar com alguma coisa para punir esse vereador? Bom, eu faço parte do diretório municipal, né, lá de Japeri. Nós fizemos um dos maiores PEDs, né, do estado do Rio de Janeiro. Tivemos lá segundo turno, tivemos uma votação expressiva, né, em relação lá, nós passamos de 1.500 filiados para 5.000 filiados, né, elegemos a nossa primeira presidenta também, né, mulher do Partido dos Trabalhadores na cidade. Então, assim, é óbvio, né, que a gente não pode se calar diante de uma injustiça, porque o que está sendo feito é uma injustiça, né? É uma guerra política, pessoal, infelizmente, ali, de alguns vereadores, é pessoal, não está visando a população, não está visando a cidade, né? De querer realmente, caçar o mandato de uma prefeita que foi eleita, que foi reeleita, né, pela maioria da população, e que a população hoje aprova, 60% da população aprova o governo da doutora Fernanda Ontiveros. A gente anda pela cidade de cabeça erguida, ela não tem nenhum problema, tanto que foi o que eu te falei, ela comemorou o aniversário dela na praça. Se ela tivesse tendo problemas com a população, ela não sairia de casa, né? E simplesmente não tem como a gente não tomar medidas, então nós redigimos sim um documento, a maioria do diretório, encaminhamos para a estadual e esperamos que a estadual tome medidas infelizmente, contra essa má conduta desse vereador. E também eu acho que é o Ministério Público, né? O MP que precisa aceitar a denúncia. Vocês estão confiantes? Vocês estão ali já colocaram os advogados para trabalhar no caso? Sim. Toda essa parte jurídica, né? Já foi feita, né? E, enfim, agora a gente tem que obedecer aos prazos, aos ritos, né? Enfim, para poder se defender, né? Ter a ampla defesa, ter direito à ampla defesa, né? E realmente mostrar que aquilo ali eu volto a falar para você, é uma guerra pessoal. Uma guerra pessoal. Eu sempre falo isso, tá? Isso aí é Carol falando. Eu acredito muito que a questão ali é muito da misoginia, tá? Porque lá todos os outros prefeitos foram homens e nunca teve na história de Japeri essa perseguição tão grande que a Fernanda sofreu, tanto no primeiro mandato quanto no segundo mandato. Só que é o que a gente fala, a Fernanda, ela combina com o povo, entendeu? E o povo combina com a Fernanda, e é isso que, infelizmente, eles não suportam. É isso que eles não gostam, né? Então, infelizmente, lá, né, são 11 cadeiras, foram eleitos 11 homens, né? A Fernanda ainda conseguiu, através, né, de uma articulação política, puxar, né, uma suplente vereadora do PT, justamente para ter essa representatividade feminina na Câmara. Essa vereadora também tem sofrido muitos atos de misoginia, né, na tribuna, tem sofrido ataques também pessoais nas redes sociais dela. Enfim, então eu acredito que ainda é a cultura muito machista, né, que está provocando tudo isso. Teve uma pessoa aqui, que eu não quero citar o nome, mas falou que tem um grupo por trás disso. E o grupo, que o líder maior se chama assim André Siciliano. Alguns deles até foram participar da prefeitura de Paracambi, onde o filho é prefeito atual. Isso procede alguma coisa? E detalhe, falou que logo depois da cassação, do pedido de cassação, o André Siciliano reuniu com esse povo que estava pedindo cassação.
Bom, Timóteo, o que eu posso dizer é o seguinte, o meu pai, ele foi 2 vezes candidato a vice na chapa do André Siciliano, lá em Japeri, por acreditar que tinha sido um bom gestor na cidade vizinha de Paracambi, né? Por ter sido sempre um deputado atuante, né? Então, por 2 vezes ele foi, inclusive a Fernanda veio candidata a vereadora, também na época lá no grupo, né, político lá do André Siciliano, até por uma questão mesmo partidária, que a gente já acreditava, a gente veio, né, a nossa origem foi toda no PDT, mas a gente sempre, né, apesar de estar no PDT, a gente militava também, né sempre Sempre em pautas do povo. Em pautas, né? Então, a Fernanda vinha candidata pelo PDT, meu pai também ia vice pelo PDT, na chapa, né, do ex-deputado André. Então, a gente sempre acreditou na boa política, a gente atuava. Mas aí, quando foi em 2020, a Fernanda ela vem num movimento muito independente da cidade, né? Então, ela vem ali contra todos os ex-prefeitos que vieram candidatos, né? Naquela eleição de 20. E, na época, o presidente da Alerj, ele apoiava um outro candidato lá que ficou em segundo lugar. Então, de repente, a partir desse momento, acho que houve ali uma questão política que não foi muito bem entendida. Uma ruptura. Né? Uma ruptura que não foi bem entendida, mas ela veio num momento independente, que a cidade queria uma renovação, né, muito grande, e ela era filha da terra, então ela realmente foi eleita, né? E ali ela começou um trabalho muito grande na cidade de reestruturação. Em 2023, ela recebe o convite, né, para ir para o Partido dos Trabalhadores, através do prefeito de Maricá, do atual prefeito de Maricá, Washington Quaquá, né, e justamente pelas políticas que estavam sendo implantadas lá em Maricá, ela decidiu, falou, não, eu vou para o Partido dos Trabalhadores, eu quero implementar essas políticas na minha cidade. É claro que são orçamentos totalmente diferentes. E o detalhe, não te cortando, que ela foi para o Partido dos Trabalhadores no momento que o partido estava passando por aquela maior dificuldade. Sim, ela teve coragem, força. Sim. E muita gente disse para ela, muita gente no meio político falou assim, você é maluca, né? Você vai para o PT nesse momento? E ela falou, não, vou, porque eu acredito nas políticas do Partido dos Trabalhadores, né? Eu acho que atualmente é o partido que representa o brasileiro, essencialmente, e ela foi. Então, assim, eu não posso te afirmar, né, que haja algum movimento por trás disso, né? Porque eu acho que são coisas muito graves da gente acusar as pessoas, mas que, infelizmente, acho que acabou, né, tendo essa coincidência lá do pré-candidato também do nosso partido estar lá em reuniões, né, com esse grupo hoje de oposição à prefeita. Isso aconteceu, de fato, né? Isso aí está nas redes sociais, não é a gente que está dizendo, está nas redes sociais. Mas, enfim, eu acho que é uma questão mesmo de escolha de lado. A família Ontiveros, quando soube disso tudo, né, depois de toda essa ajuda, depois de estar caminhando junto com ele, vocês ficaram chateados um pouco com o comportamento do André? Não, sinceramente não. A gente não ficou chateado porque a gente foi criado dessa forma, Timóteo. A gente foi criado dessa forma, assim, de entender que as pessoas escolhem o seu lado. Entendeu? Seja por qual motivo for, né? As pessoas têm direito a escolher o seu lado, né? A escolha dele naquele momento foi caminhar lá com um ex-vereador, né, que também apoiou ele. Então, era o momento, ele quis apoiar esse ex-vereador, né? E a gente veio num grupo totalmente independente, a gente fez o nosso trabalho e a gente sempre fez uma política de não olhar pelo retrovisor, a gente sempre fez uma política de falar das nossas propostas e não ficar batendo em ninguém, né? Porque só sabe realmente quem senta na cadeira, quem tem a caneta na mão é que sabe ali as decisões que vai tomar, que muitas vezes é obrigado a tomar também, né, dependendo do momento político. Então, assim, a gente sempre respeitou as escolhas, não somente dele, ou como de qualquer outro grupo político, como do atual presidente da Câmara, que decidiu, né, romper com a prefeita. Ele era um aliado da prefeita, resolveu romper,
né? E a gente respeita, ué. A gente respeita, né? Só que é aquilo... projetos nenhum estão passando lá, né? Porque É, com e aí, essa desavença, com a isso, população que sofre, com né? isso, infelizmente, né? Eles votaram contra, né? A criação do Fundo de Mobilidade Urbana, votaram contra uma linha de crédito do Banco do Brasil para que a gente pudesse fazer um bairro lá, que é um bairro muito importante, que é o Marajoara. Com isso, tem 5, 6 meses que nenhum deles fez nenhum projeto de lei voltado para a cidade. Então, eu acredito que é uma perda de tempo muito grande desses gestores, né, desses vereadores que foram eleitos pela população para justamente ajudar a conduzir a cidade. Ninguém é contra que o vereador fiscalize nada, isso é o papel dele, ele tem mais que fiscalizar mesmo, ele tem que criar projetos de lei, ele tem que fazer indicações importantes. Né? Como foram feitas no mandato anterior, várias indicações de bairros foram feitas por vereadores e a prefeita fez, né? E entregou o bairro juntamente com o vereador. Eu acho que isso é que é importante para uma cidade. E não simplesmente uma guerra de egos. Tem um deputado na Alerj que está sendo até investigado agora. Inclusive, tem um vereador de Japeri que também está acusado de lavagem de dinheiro. Esse vereador está do lado de lá ou do lado de vocês? Eu não sei qual é o nome do vereador. Aí eu não sei também. Só sei que tem um vereador de Japeri que está sendo investigado. Não sei. Eu não quero dar nomes aqui. Eu, sinceramente, vou te dizer gosto que eu de dar não... nome, não. Sinceramente, eu vou te dizer que eu não ouvi essa notícia. Pelo menos até o momento eu não ouvi essa notícia, não. Tá. Bom, os funcionários ali estão falando que já chegou a hora. Então vamos lá pro bate-papo. Vamos. Educação do Estado do Rio de Janeiro. O que você acha que precisa rápido assim para as crianças do Estado? O Estado ele agora está retornando com a política do ensino fundamental, né? Há alguns anos o Estado resolveu entregar o ensino fundamental para os municípios, né? E ficar somente com o ensino médio. E tem 2 anos que o Estado agora está voltando com a questão do ensino fundamental 2, né? Então, é uma política que acaba também, em alguns momentos, agora, eu acho que não houve um planejamento nesse pensamento, porque simplesmente primeiro entregou para os municípios não estavam preparados, aí agora que os municípios avançaram, o Estado está retomando, né? E após esses escândalos, eu acredito que o novo governador ele vai ter, né, com certeza, que intervir, né? O governador que assumir vai ter que intervir porque os últimos escândalos realmente isso atrapalha, né? Atrapalharam muito, né? Infelizmente, o Estado do Rio de Janeiro também acaba tendo um dos piores índices, né? Da educação, no país. Então, vai precisar ser revisto, mas eu acredito muito que o Eduardo, assim como ele fez, né, no município do Rio de Janeiro, eu acho que ele vai atuar muito nessa questão estadual. De te perguntar. Escola cívico-militar, só para a gente poder... Isso ajuda a criança ou isso realmente é uma coisa que não tem necessidade dentro da educação? Olha, lá na nossa cidade a gente não foi contemplado no governo anterior por nenhuma escola cívico-militar. Então, eu não posso te dizer como é o funcionamento de uma escola dessa. Tá? A gente não foi contemplado. E esse programa foi abolido, né? Então, não posso te dizer se realmente funcionava bem, se não funcionava bem. Tá? Voltando à questão do Estado, eu acho que o Estado precisa se preocupar muito, voltar a se preocupar muito com a questão das FATECs, que estão muito sucateadas, né? Nos últimos 4 anos, e precisa voltar muito a pensar justamente na questão também da melhoria das escolas técnicas, né? A gente precisa voltar a profissionalizar e capacitar muito bem os nossos alunos, prepará-lo para o mercado de trabalho. Então, acho que isso daí o Estado tem que focar. Não deveria voltar aquele lá de trás, aquele projeto que era do Leonel Brizola, né, que na época era o CIEP, Brizolões, que eles chamam. Lá em Japeri tem os Brizolões, funciona da forma que era antes, que era integral, né, com tudo? Funciona ainda, não? Não, essa política no Estado ela foi abolida há muitos anos, né?
Então, os CIEPs não funcionam mais da forma original, né? Principalmente de tempo integral. Lá em Japeri, a gente só tem um CIEP que foi municipalizado e que a gente, inclusive, fez uma reforma muito importante nesse CIEP, que ele estava totalmente sucateado, né? Então, a gente conseguiu reformar, entregar uma escola totalmente diferente. Inclusive, a gente colocou elevador para alunos com necessidades especiais, enfim, climatizou toda a escola. Eu acredito que agora, com essa questão da nova lei, né, que foi implementada agora nesse ano de 2026, que é justamente da obrigatoriedade de se gastar 4% de todo o recurso da educação com escolas de tempo integral, então eu acredito que sim, a gente vai estar tendo esse reflexo novamente aí daqui 2, 3, 4 anos, porque também não é rápido, não é fácil, né? Porque hoje em dia você tem muita deficiência de profissionais, né, na área de educação. Hoje eu acho que o maior desafio da educação também é isso, né? A gente não vê mais nas universidades as pessoas estudando para serem professores, né? Os cursos de licenciatura, né, estão cada vez mais com menos alunos, né? Então, realmente, como é que você vai ter professor para todo mundo, né? E também precisa se pensar nessa questão do contraturno também, né? Se realmente... Porque a maioria dos municípios não está preparado para isso. Como que você atua com esse aluno no contraturno? Né? Porque você precisa ter ali diversas outras atividades extracurriculares, né? Mas com a implementação da lei, aí você sabe, quando implementa a lei, aí todo mundo começa a ter que sentar, pensar, e é isso que o governo federal hoje tem feito com os municípios, né? Todo mundo agora teve que criar um grupo de trabalho nos seus municípios para pensar isso, e aí sim, aí vai retomar esse projeto que era totalmente inovador e à frente do tempo, na época de Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, que se tivesse sido implementado realmente, Tomazinho, hoje a realidade do Rio de Janeiro seria totalmente diferente na área da educação. Né? A gente espera, seria né? Totalmente diferente se tivesse sido realmente, enfim, concluído, né, depois da gestão lá do Brizola, que funcionou só no período dele e depois virou um elefante branco, né? Foram sucateados. E hoje, inclusive, a gente vê em algumas cidades como Nova Iguaçu, Itaguaí, CIEPs totalmente destruídos, abandonados mesmo, que aí eu não sei se foi o Estado ou a Prefeitura que abandonou. Né? Complicado, né? Muito complicado. Japeri em uma frase. Bom, Japeri é uma cidade totalmente desafiadora, mas também apaixonante. É o que eu posso dizer. Uma frase. Alerge, eu acredito que seja comprometimento. O que eu posso dizer é isso, comprometimento com a população. Carol por Carol? Carol por Carol é uma pessoa que também é uma pessoa que eu posso dizer, é difícil a gente falar da gente, né? É muito difícil a gente falar da gente, mas o que eu posso dizer é que o meu jeito é esse, sabe? Eu sou, assim, uma pessoa extremamente sincera, eu falo o que eu penso, as pessoas gostando ou não, mas é isso, é a gente pensar realmente no bem. Eu sou uma pessoa do bem, o que eu posso dizer é isso, sou uma pessoa do bem. Carol, tenho que te agradecer, né? Infelizmente a gente já bateu o horário, mas você é pré-candidata agora, acredito que o partido vai te aceitar como candidata, e aí as portas estão abertas para você voltar aqui com o seu número, com seus projetos, para a gente poder estar conversando novamente, tá? E se você quiser deixar aqui para o seu público, para o nosso público, uma mensagem de carinho para eles. Então, Timóteo, quero primeiramente agradecer, né, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa tarde, para a gente realmente falar sobre a minha cidade, sobre a Baixada Fluminense, sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre a minha pré-candidatura, que é mais um desafio, né, para a minha vida, mas que a gente está aí, a gente está à disposição de continuar lutando pelas causas boas. É isso. Obrigado, Carol. Obrigado, meu povo, que estão aí até agora assistindo a gente, né? E, tamo junto, hein? Obrigada.